Isso aí, pessoal, já está gravando. Boa noite, então, a todos novamente, tá? Hoje a gente está aí na nossa quarta semana, né? Hoje a gente vai falar aí do capítulo de 17 ao 20, falando aí de formulários até o CSS, ok? Eu vou abrir aqui o nosso projeto. Tá aqui. Open Folder. www.2022 Estudo HTML. Então, beleza. Deixa eu abrir a pastinha aqui também. E abrir o site. Então tá aqui, que a gente estava brincando aí da última vez. Tá? Então vamos lá. Para aproveitar o próximo capítulo, que é o de formulários, vamos fazer um formulário aqui. Cadê? Vamos fazer um formulário aqui para, digamos, contato, né? Para as pessoas fazerem contato aqui com a gente, com o nosso site. Vamos abrir aqui aqui o curso, deixa eu ver aqui, tabelas, formulário HTML. Som, tá todo mundo me ouvindo, não tá? Som. Sim, Beleza. sim. Beleza, valeu, gente. Vamos lá, vamos conhecer aqui um pouquinho, né, das tags do HTML. Então aqui a gente tem um exemplo aqui de um formulário, né, bem básico. Para a gente iniciar um formulário, a gente abre a nossa tag form, né, de formulário. Então dentro dela eu vou colocando os elementos do formulário. Eu tenho aqui os elementos de input, onde eu vou inserir a informação, tá? Então eu tenho os types aqui que são os tipos. Eu tenho o tipo texto, o tipo rádio, o tipo de submeter, né? O submit é aquele botãozinho que a gente clica para enviar uma informação, para processar algo. Tem E esse exemplo aqui, né? O input texto, o type texto, a gente usa ele muito para inserção de dados, né? De informações, igual por exemplo aqui, ó, primeiro nome. Para a gente olhar bem esse formulário, como que ele foi feito? Teve um label for, né? O label, o que ele é? É o nome do formulário. Então, se a gente quebrar esses dois aqui, ó, vamos pegar ele, vamos jogar ele aqui no nosso site, só para a gente ver melhor. Só um minutinho. Pronto, vamos voltar aqui, ó. Vamos pegar aquele arquivo de contato, tá? Aquela página, aquele parágrafo lá do Lore Ipsum, vou deletar ele, tá? Esse parágrafo aqui, ó, vamos tirar ele. Ok. Aí eu já vou colocar o formulário aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl V mesmo, vou só indentar ele aqui bonitinho. E eu vou quebrar os dois aqui para a gente entender. Olha, essa primeira parte do label é onde eu dou o nome, né, para o meu campo, né, no caso aqui no meu input, um tipo texto. E aqui eu estou dando um outro nome para um outro campo do tipo texto. Olha só, gente. Vou dar um Ctrl S aqui, vou dar um F5 aqui, tá ali, ó, do mesmo jeito que estava lá na plataforma, ok? Então, digamos o seguinte, ó, eu quero um formulário, aí eu vou colocar aqui um título, né, para ele antes. Vamos colocar aqui aquela tag, vamos pôr um H2. Vamos colocar, deixe seu recado, ponto. Aí aqui eu vou pôr ele bem destacado, né, e aqui eu vou pôr um parágrafo. Aí aqui a gente, deixa eu pôr P minúsculo. Vamos colocar, em breve entraremos em contato, ponto. Né? O que eu fiz aqui? Ó? Deixei aqui. E o parágrafo aqui, ele tá pegando aquela tag lá, né? Que a gente. Aquele tag não. Aquele CSS que a gente deixou ele de vermelho. A gente deixou isso aqui na primeira aula, só para a gente ver como que ficaria, né? Mas não tá legal esse vermelho não. Então vamos mexer aqui no nosso CSS de uma vez. Onde tem o P,
essa cor aqui, eu vou deixar ela comentada por enquanto. Tá vendo? Eu usei aqui as tags aqui de comentário, então ela não vai ser processada e fica aí. Se a gente quiser voltar ela depois, a gente volta. Então tá, deixe seu recado. Em breve entraremos em contato. Tá aqui o primeiro nome e o sobrenome. O que a gente precisa também? A gente precisa deixar o telefone de contato. Então eu posso vir aqui copiar esse mesmo bloco aqui embaixo e colocar aqui, ó, telefone de contato. Essa parte aqui, gente, tá de branquinho aqui, que tá entre o label, ele é o nome que fica escrito aqui, tá? E aqui eu estou usando um BR, por que um BR? Para ele quebrar a linha e vir para baixo. Se eu não uso o BR, eu vou tirar ele, vocês vão ver como é que vai ficar. E o for é onde eu dou um nome para esse campo. Ele é bom para a gente fazer chamadas dele, inclusive a gente usa muito isso lá em PHP. O for, o ID e o name, né? Para fazer as chamadas. Mas como a gente não vai estudar isso aqui agora, o que eu já recomendo a vocês? Sempre colocar esse bloco aqui, ó, o for, o ID e o name, deixa ele com o mesmo nome do que você quer. Então, por exemplo, aqui, ó, no for, vamos colocar aqui, ó, telefone, ou tel, o que for melhor, tá? Telefone, vou deixar aqui como telefone, telefone. Que a gente segue um padrão, ó, nome, 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 sobrenome, 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 telefone, telefone, telefone. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no formulário agora. Olha o que ele fez. Ele jogou aqui para frente, olha. E o campo do formulário também está na frente. Mas o que aconteceu? Porque isso aconteceu porque eu não usei o BR. Então eu tenho que colocar um BR aqui, que aí nesse momento aqui, depois do contato, ele vai dar um Enter e vai jogar para baixo. E eu vou colocar um BR aqui antes, né? Depois dessa caixinha aqui do sobrenome, para ele dar uma quebra aqui também. Ó. Então vamos vir cá, pronto. Aí eu já estou montando aqui o formulário, ok? E repara, gente, o Google Chrome aqui, sempre que eu clico no campo, ele começa a sugerir algumas coisas. Tá vendo que tá aqui? Leandro da Rocha Pereira, Leandro, Tião Rocha, Leandro. Por quê? Porque eu já preenchi formulários que tinham essa tag aqui, ó, nome, e eu preenchi aquilo. Então o Google, ele gravou essa informação. Na próxima vez que eu vou preencher um formulário que usa o for nome aqui, o name nome, o Google sugere. Então o Google ele já usa essa tag para dar sugestões. Isso é bacana. No sobrenome, olha aqui, ele não tem preenchido. Então o sobrenome, essa tag sobrenome, ela não existe para o Google. Então ele não vai dar nenhuma sugestão. Mas a tag telefone, ela existe, olha. Então ele já reconhece o telefone aqui, ó, que eu estou digitando, o name e o ID. Então isso aqui já funciona como sugestões, né? Agora, por exemplo, eu quero pegar o e-mail também. Eu vou copiar esse bloco aqui de cima. Vou colar ele aqui. Vamos colocar aqui, ó, e-mail. E vamos digitar aqui, ó, e-mail. E eu vou colocar aqui de novo. Vou dar um Ctrl S. Vou dar um F5 para atualizar. Tá ali, ó, e-mail. Quando eu clico aqui, ele já começou a sugerir vários e-mails que eu já preenchi em outros formulários. Tá vendo? Então, isso aqui é muito importante a gente usar os termos corretos, porque facilita, né, para o usuário do nosso site. E agora, o que eu preciso colar aqui? Opa, eu preciso agora de um campo para a pessoa digitar um texto. Então, eu vou escrever ele como mensagem. Aí eu vou dar o for dele aqui de mensagem, o ID dele aqui, mensagem, o e-mail dele aqui, mensagem. Mensagem, Ctrl S. Tá aqui, ó. Aí apareceu o campo de mensagem. Mas aí no campo de mensagem, eu queria um campo maior, né, para mim poder digitar. Se a gente pegar aqui, ó, aqui eu tenho aqui a descrição, né, do que é o label, que é o rótulo, o name, que especifica o nome daquele campo, né, no formulário. Eu tenho uns botões de rádio aqui que eu vou usar ali também. Ah, tá. Deixa eu adiantar. Vou pegar esse botão enviar, que é o submit, tá? Deixa eu pegar ele aqui embaixo aqui. Vou colocar ele aqui também.
Vamos atualizar aqui, ó. Que a pessoa vai deixar a mensagem, clica no botão enviar. Quando clica no botão enviar, ele vai fazer uma ação, né? Que pode pegar todas as mensagens, montar um e-mail e mandar para alguém, salvar no banco de dados, fazer um login no sistema, são várias situações. Mas aí eu quero usar aqui também, deixa eu pegar aqui, eu acho que está nos elementos. Esse aqui, ó, testiária, que é a mensagem, tá? Então a gente já vê aqui que ao invés do input, eu já vou usar um outro. Perdão, aqui, ó. Aqui, ao invés do input, eu já vou usar um outro. Eu vou apagar tudo aqui. Vou colocar aqui, ó, testiária. Semelhante está aqui. Vou dar um name, então ele aceita o name também, que vai ser o mensagem. O ID também ele aceita, né? Que eu posso usar ele ali, não vou precisar colocar ele aqui agora. E eu tenho esses dois atributos aqui também, que é o rows, que é a quantidade de linhas, e o colos, que é a quantidade de colunas. A gente pode falar que o colos é a quantidade de letras que vai ficar na linha. E aqui o rows é a quantidade de linhas, né, que eu quero nesse campo. Então, digamos o seguinte, no rows, eu quero 5 linhas, e no columns, eu vou querer, vamos pôr aqui umas 40 letras. Mas espera, eu acho que fiz alguma coisa errada aqui. Ele está jogando esse campo aqui para dentro. Name, columns. Vamos pôr um texto aqui, ó. Digite sua. Isso aqui é uma mensagem que a gente vai deixar dentro do campo. E eu vou fechar, tá? Eu não tinha fechado o testiário. Vou fechar ele aqui agora. 2 pontos, tem 2 i's aqui. E tá aqui, ó. Digite sua mensagem. Já deixei uma mensagem sugestiva e ele colocou aqui a quantidade de linhas. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quero que fique maior, eu como programador, eu posso vir cá e definir dentro das tags. Mas o usuário também pode, né? A maioria dos browsers ele tem esse botãozinho aqui embaixo, ó, que eu posso clicar aqui e arrastar, olha. Não quer dizer que eu vou pegar 5 vezes 40 e eu estou limitando a 200 caracteres, né? 200 caracteres dentro do campo. Ele permite que eu digite mais informações. E na medida que eu for digitando aqui, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o cursor aqui na lateral, tá vendo? E vai digitando, ó, e o cursor vai aparecendo aqui na lateral. Então, por isso que ele dá essa mobilidade aqui. Mas isso aqui é um recurso do browser, né? O próprio Google Chrome que está fazendo isso aqui para gente. Deixa eu colocar umas tag BR aqui, depois do formulário, só para ele ficar no meio da página. Aí, beleza. Ele fica aqui no meio da página. Então, bacana. Já tem um formulário e eu tenho os campos. E o que acontece, né? Quando eu trabalho aqui quando eu quero enviar esses campos. Aqui na tag, no início da minha tag, form, eu consigo trabalhar com a forma do envio desses dados. A gente tem dois métodos para isso, que é o método get, deixa eu ver, tá aqui, ó, o método get e o método post. Mas o que acontece? No momento que eu vou clicar no botãozinho do submit, eu vou fazer uma ação. Eu vou pegar esses campos e vou mandar ele para um outro local. Eu posso mandar ele para uma função JavaScript, eu posso mandar ele para um arquivo de PHP, tá? Então aqui está até demonstrando aqui, ó, que lá dentro do form eu tenho a minha action, a minha ação. Qual que vai ser a minha ação? Aqui quando eu começo a formulário, olha, eu vou colocar aqui action. Aí eu falo qual que é a ação. Aqui nesse exemplo está dando aqui action.php
Por quê? Porque existe um arquivo .php dentro da pasta páginas que vai tratar esse formulário, que vai mandar um e-mail, ou vai salvar no banco de dados, que vai fazer várias situações. Então aqui eu dou o nome, eu falo qual que é a ação. Então eu vou dar o nome do arquivo PHP. Digamos que eu tenho um arquivo chamado contato.php. Ele não existe aqui dentro não, mas vamos lá que eu já estou programando que eu vou existir ele. Então todas essas informações que estão dentro desses quadradinhos, elas vão ser enviadas para esse arquivo. E qual método que vai ser usado? Aí aqui na frente eu vou colocar o método que vai ser ou post ou o get. Eu vou mostrar para vocês o método get, tá? Do que ele faz. Olha, vou salvar, vou voltar aqui na página, vou dar um F5. Então eu vou escrever primeiro nome, eu vou colocar aqui, ó, Leandro. Segundo nome, Rocha. Telefone 31 98888 3333. E o meu e-mail, leandro, arroba, ixi, leandro, arroba, pbh.gov.br. E eu vou falar aqui, esta é minha mensagem deixada no site. Ponto. Eu vou clicar no botão enviar. Então ele vai chamar o arquivo PHP, tá? Vou clicar aqui e falou, ó, erro file not found. Não existe o arquivo PHP. Então ele deu um erro para mim. Só que aqui na URL aqui em cima, ele montou tudinho que ele ia mandar para o arquivo. Eu vou copiar isso aqui e vamos colar no bloco de notas para vocês verem. Olha, eu vou colar aqui, ó. Então ele falou file, tal, contato.php. Ele está procurando esse arquivo. Olha, aqui, vamos separar aqui, ó. Aqui é o meu site, ok? Aqui é a pasta, né, o diretório dentro do site, onde estão minhas páginas. Não vou escrever, não, acho que só falar dá, né? Aqui é o arquivo que eu estou chamando. O arquivo. Aí depois eu começo aqui com um ponto de interrogação. Então aqui eu já começo a passar as informações para aquele arquivo. Qual a informação que eu estou passando? Olha aqui, nome Leandro, ok? Então o Leandro está aqui, ó, o name aqui, olha, nome, que é o primeiro nome. Então nesse campo, o nome, eu passei a informação Leandro. E um I comercial, né? E o próximo campo. Qual que é o próximo campo? Sobrenome, que é esse daqui de baixo. O que eu escrevi aqui? Rocha. E no campo telefone, né? O name aqui está telefone. Eu mandei o número do telefone. E e-mail. Qual foi o e-mail que eu mandei? Aí tá aqui, ó. Leandro. O arroba, gente, ele é um caractere especial. Então a linguagem PHP, ela codifica esses caracteres especiais. Por isso que ela colocou %40. Então sempre que tiver um %40, as linguagens aqui de programação web, né, elas entendem que isso aqui é um arroba, tá vendo? Achei um outro i no campo de name mensagem, que é o meu último aqui, né, que é o meu text area, foi toda a mensagem que eu escrevi, olha. Agora reparem, esta mais. Ele vai concatenando, né, os textos. Toda vez que eu dou um espacinho, ele está colocando mais. Esses caracteres especiais aqui é o E com acento. Então, por isso que às vezes a gente vai mexer com acentuação de caracteres, aí a gente se depara com essas codificações, tá? É mais minha, mais mensagem, mais deixada no site. Então ele montou esse texto todinho. Ele iria mandar todas essas informações via GET para o arquivo PHP. Então o método GET, ele deixa as informações todas à vista na URL. Né? Fica tudo à vista aqui. Ó. Se alguém quiser copiar isso aqui, sabe. Se eu estivesse mandando um usuário e senha, a senha seria descoberta fácil aqui. Né? Só de bater o olho aqui eu já viria a senha que digitou. Vou simular isso para vocês daqui a pouco. Agora, digamos o seguinte. Eu venho aqui e uso o método post. Vou dar um Ctrl F5 para ele atualizar. Vou digitar tudo aqui de novo.
Esse aqui, e-mail aqui, mensagem 2. E vou clicar aqui no botão enviar. Ele novamente não achou o arquivo, realmente o arquivo não existe. Mas olha aqui, ele ocultou todas aquelas informações. Olha, eu vou copiar isso aqui, vamos colar aqui no bloco de nota de novo. Olha só. Ele ocultou, olha. Ele só mandou o arquivo. Todas aquelas informações estavam ocultas. Então vocês podem até virar e falar, Leandro, então o post é o melhor de ser usado, né? Para que eu vou usar o get, então? Às vezes a gente precisa do get, igual a gente está desenvolvendo. Ah, deixa eu ver como que ele está montando o meu formulário. Vamos ver o que ele está mandando para o meu servidor, para o meu PHP. Aí eu consigo usar o get para me capturar tudo e ali eu já consegui analisar. Mas existem alguns sites, algumas programações que eles enviam realmente via GET algumas informações. Geralmente usuário e senha eles traduzem, né, mandam um código, usam um token, mas a linguagem de programação lá do site é um pouco antiga e ela está no método GET. Então, às vezes a gente tem que criar um formulário e enviar via GET. Então, o GET ele não está totalmente descartado. Em alguns casos a gente ainda precisa usar o GET. Mas o post realmente, se você está criando algo do zero, o post é o mais recomendado, né? Se você mesmo está criando o seu PHP, você está criando o seu HTML, o seu formulário, aí você já tenta usar o post aqui que vai ser um pouquinho mais seguro. Não vou te falar que é 100% seguro não, mas já facilita, já dificulta, né? Das pessoas capturarem as informações. Por exemplo, eu estou aqui, né? Estou aqui no meu computador. Estou acessando vários sites e eu estou usando um Wi-Fi. Por eu estar em Wi-Fi, olha, IP config. Não sei se todo mundo já viu esse código aqui, esse comando. Esse IP config ele mostra o adaptador de rede sem fio. Meu notebook ele está com esse IP, é um endereço. E o meu gateway, que é o meu roteador, ele tem esse endereço aqui, ó, 10.0.13.1. Então tudo que eu faço, trafego, ele vai para o meu gateway, que é o meu roteador, e o meu roteador ele pega as informações e vai repassando. Digamos o seguinte, eu quero acessar o Google. Vou dar um comando aqui que é o ARP. Nossa, eu até esqueci agora. Não, 3cert. 3cert www.google.com.br. Ele está falando, olha, eu conectei no meu roteador, ele é da Intelbras, olha, eu até mostrou a marca dele aqui. Do meu roteador, ele foi para um outro IP chamado 92.168.20.1. É um outro roteador que eu tenho. Eu estou na minha casa aqui agora e tem um escritório aqui da frente. Eu tenho um roteador lá e puxei ele para o meu roteador daqui de casa. Aí ele passou para um outro local, um outro roteador. Esse roteador não quis falar o nome dele, mas isso aqui é o meu provedor de internet. Isso aqui eu já sei. Eu uso internet de fibra óptica aqui. Lá ele passou para um outro local que ele recebe a internet. Ou talvez ele tenha dois roteadores. Também o nome dele está oculto. Não divulgou o nome dele. Dali, ele joga para um outro lugar, também está oculto. Né? Não está sendo divulgado o nome. Passou para esse IP 186.248.201.217. Dali foi para um outro roteador, 200.150.1.170. Depois foi para um terceiro roteador, foi para um outro roteador e está indo. Já deve estar em São Paulo, já passou lá para o Canadá, não sei para onde ele foi mais não. Chegou nesse destino final aqui, ó. Então, só para me acessar o Google, olha o tanto de lugares que eu passo. Todos esses lugares aqui, olha, eles conseguem capturar a informação que eu estou passando para eles. Se eu não tiver um protocolo de segurança no meu site, a gente chama de SSL. Por exemplo, toda vez que você abre um site e ele tem esse cadeadinho aqui em cima, olha, você clica nele, ele mostra aqui a conexão segura. Aí é uma codificação, é uma segurança. Quer dizer que as informações que a gente está escrevendo no chat aqui, ó, está passando por todos esses lugares aqui, mas está criptografado, ele não consegue pegar. Se eu não tivesse usado a criptografia, eles conseguiriam capturar as mensagens. E por isso que a gente tem que ter essa segurança, né? Quando a gente está acessando bancos por exemplo, uma internet gratuita. Quem é que está te dando essa internet? Ah, é um restaurante que eu estou aqui. Aí, mas o que ele tem lá? Ele tem um roteador, talvez ele tenha um servidor que está monitorando todos os acessos. Ninguém sabe, né? Então é bom a gente sempre ficar com o pé atrás. É por causa disso aqui.
E a título de curiosidade, gente, só aproveitando, ó, eu vou pegar esse IP aqui, que é o último. Vamos ver onde que esse IP está. A gente consegue vir aqui, ó, localizar IP. Não é iPhone, não. IP. Esse aqui, ó, localiza IP. Eu vou digitar o IP aqui, vou mandar localizar. Aí tá falando, olha, esse IP, ele tá lá nos Estados Unidos, na Califórnia, na cidade de Mountain View, e é do Google. Então eu cheguei no Google, tá vendo? Aí esse outro aqui, vou pegar esse 209 aqui. Vamos colar ele aqui e vamos pesquisar. Tá lá na Califórnia também, ó. Também é do Google. Ah, então beleza. Daqui para baixo tá tudo lá dentro do Google. É, o Google é uma grande empresa, então ele tem um monte de roteadores lá dentro. Normal, né, gente? Vou pegar esse 200 aqui e vamos ver onde que ele está. Ah, esse aqui tá lá no Ceará, ó. American Tower do Brasil Comunicação Multimídia. E o nome dele até parece com o que está aqui, olha, Multimídia. E esse 186 aqui? Esse aqui deve ser São Paulo, vamos ver. Não, Juiz de Fora. Então, beleza, ó. As rotas que eu tive. Eu saí daqui, passei em algum lugar aqui, que eu não sei onde é, Belo Horizonte, Contagem, não sei. Caí em Juiz de Fora, de Juiz de Fora eu fui lá pro Ceará, não era? Esqueci. Ceará, cidade Horizonte, ó. E do Ceará, já pulei lá pro Google, lá para os Estados Unidos. Tem um localizador, gente, isso aqui é até um- uma integração JavaScript, ó, script linguagem JavaScript, que esse site fornece que a gente pode passar para eles ele consegue passar para a gente o IP e de onde que a pessoa está. A localização. Antigamente esse site mostrava aqui do lado, ele não está mostrando. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se tem outro site. Ele mostrava um mapa com aquele localizar IP geográfico. Acho que é esse aqui. Vou colar o IP aqui. Não sou um robô. Nossa, gente, isso aqui é chato demais. Táxi, isso aqui é táxi, isso aqui é táxi. Eu sempre apanho com isso aqui. Ah, passou. Não, aqui tá falando que é Rio de Janeiro. O outro lá falou que era no Ceará, né? E ele costuma mostrar um mapinha do endereço, do local. Mas a gente tem essas ferramentas, tá? De pesquisa de localização. Então, por isso que às vezes vocês acessam um site, aí começa a aparecer aqui um monte de propaganda, né? Ah, as pessoas de Belo Horizonte estão pesquisando muito por essa fruta. É, os carecas de Belo Horizonte, né, estão usando esse produto para calvície. Tem muita pegadinha assim, por causa dessas técnicas. E para vocês verem que essas informações que trafegam no Google, no formulário, todas elas são capturadas e são usadas, né, para algum fim. O PHP que faz muito isso. É, Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo, Leandro. Então tá bom. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Sobre o formulário, a gente tem várias formas, tá, de trabalhar aqui com o formulário. Tem uns exemplos aqui, por exemplo, o select. O select, a gente pode usar seleções. Eu não vou fazer do zero, não. Não, esse select eu vou até implementar ele aqui no nosso site. Deixa eu abrir ele aqui. No select, vamos usar é, antes da mensagem aqui, ó. A gente vai usar a opção aqui do select. Vou até pegar esse mesmo modelo aqui, olha. E a gente, deixa eu pegar com o label de uma vez aqui também. Que é o seguinte. O label, semelhante aos de cima, né, que é o texto. Aí o label eu vou dar um nome para ele. Vamos colocar aqui opção. E aqui eu vou falar selecione uma opção. Aí no select, o ID, tá vendo? A mesma forma daqui de cima, o ID e o name. Eu vou usar a opção em todas as situações. Aí eu tenho aqui quais opções que eu vou deixar disponível no meu formulário
para o usuário selecionar. Né? Eu que vou dar minhas opções para ele. Por exemplo, se fosse selecione o seu estado, aí eu já ia colocar MG, São Paulo, Rio de Janeiro, por aí vai. E aqui eu vou falar, como ele está fazendo contato com a gente, eu vou falar aqui, ó, eu vou escrever aqui, ó, sugestão, reclamação ou ou contratação de serviço. E aqui no Value, essa informação é a que eu vou mandar para minha aplicação PHP, por exemplo, ou que eu vou colocar no e-mail para testar. Não vou, isso aqui são só textos, tá? Então aqui eu posso escrever aqui, ó, sugestão. Como a gente viu, é bom nesses casos não ficar colocando tio, né? Espaço. Aqui é bom deixar algo bem breve. Reclamação. E aqui, ó, contra, contratar serviço. Pronto, vamos deixar isso aqui. E eu vou voltar aqui, vou mudar aqui em cima para o método get, para a gente ver aqui, ó. Vamos dar aqui um F5 aqui agora. Gente, vamos pôr um BR aqui também. Aqui, eu vou pôr um BR aqui. E depois das sugestões, aqui um outro BR. Pronto, ó. Aí seleciona uma opção. A pessoa vai entrar em contato comigo, vai deixar seu nome, seu sobrenome, o telefone, né, para me ligar para ele, um e-mail para me responder o e-mail, e eu vou falar o que ele está querendo. Seleciona uma opção. Sugestão, reclamação. Tá vendo que ele tem uma lista suspensa, olha, para a pessoa selecionar o que ela quer? Por que eu faço isso? Se é uma sugestão, eu posso pegar esse formulário e mandar ele para um fluxo. Se é uma sugestão, eu vou pegar todos esses dados aqui e vou mandar para o meu pessoal lá da qualidade, né, do meu site. Se for reclamação, aí eu vou mandar para uma equipe lá de suporte, né, para entrar em contato com o meu cliente, entender qual que é a reclamação dele, o que a gente pode melhorar. E se for uma contratação de serviço, eu vou pegar todo isso aqui e vou mandar para o meu e-mail, que é o meu e-mail comercial, @ o nome do meu site. Que aí eu já mando para eles. Então, baseado nessa seleção aqui, ó, eu já consigo manter até um fluxo de processo do que eu quero fazer. Como que eu vou fazer isso aqui no HTML? Eu não vou. Isso aqui, olha, a gente faria já no PHP. Então, o HTML, ele dá muitos desses recursos visuais, mas o PHP vem para fazer esse back-end, né, do meu site, essa regra de negócio, de mandar e-mail, né, que pode ser JavaScript também, ou de salvar no banco de dados, né, que é melhor PHP mesmo. Então, o PHP que vai fazer isso. E esse arquivinho aqui é o que teria toda a lógica. Então, isso aqui já é um site que a gente está montando, mas que a gente vai melhorar essa página quando a gente estiver estudando PHP lá na frente. Entendeu? Eu vou só digitar qualquer coisa aqui e enviar, e a gente vê aqui, olha, deixa eu copiar aqui. Não, já apareceu aqui, ó, a opção, tá vendo, gente? Olha, reclamação, ó. Exatamente, e com R minúsculo, sem o C cedilha, que é exatamente o que eu escrevi aqui, ó, no value. Então, essa informação que é enviada para lá. Aí o bacana é que quando eu recebo isso aqui lá no PHP, eu trato isso aqui, olha. Isso aqui. E o curso, gente, igual a Cirlei está perguntando, o curso aqui de programação web, ele é dividido, né, em 4 etapas. HTML e CSS, que é o que vocês estão fazendo, lógica de programação em JavaScript, banco de dados e o programando em PHP. Então, assim, se vocês forem seguir o fluxo do curso, vocês podem pegar o próximo curso, já até se cadastrar ele para fazer lógica de programação, depois fazer um banco de dados e lá por último fazer o curso de PHP. A gente está dando esse curso de PHP na quinta-feira. Mas vocês veem que para a pessoa chegar a estudar PHP, ela já tem que ter passado por isso aqui, ó, porque eu estou ensinando vocês formulário aqui. Quando estiver lá em PHP, eu não ensino formulário. A gente já pega um formulário e já começa a fazer o que tem que ser feito. Então é um pré-requisito, né? A pessoa para estudar PHP, ela tem que saber HTML, ela tem que saber banco de dados, tá bom? Então foi até o que eu falei no começo do curso, né?
Tem gente que pegou vários cursos de uma vez e talvez ia passar um pouco de dificuldade, porque às vezes ia estudar alguma coisa lá em PHP que não estudou em HTML ainda. Mas isso aqui é a lógica, tá, Sirlei? A lógica não, só a ordem dos estudos. Agora vamos lá. Então a gente tem aqui, a gente passou pelos. Ali atrás a gente tinha umas opções, cadê elas aqui? Olha. Não, tá lá no anterior, deixa eu voltar aqui. Que é o rádio. O rádio é para a gente selecionar várias opções. Eu poderia, vamos até brincar aqui. Ó. Aqui, eu vou pôr dois BRs aqui. E aqui outro BR. E essas mesmas opções, digamos que eu fosse usar ela com o método rádio, né, com o tipo rádio. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Input type rádio. Eu vou usar esse label aqui. Opção rádio. Escolha a opção desejada. Vou até mudar o nome dele, né? E aqui eu vou usar esse aqui, ó. Vou copiar daqui que é mais rapidinho. Vou colocar aqui dentro. Aí eu vou colocar as três opções. Input type rádio. E eu vou falar qual que é a opção dele. Vou pegar as mesmas opções aqui de cima, olha. Sugestão. E eu fecho aqui o input type. Não, minto. Aqui eu não preciso fechar, não. Esse input type, não. Deixa eu só conferir aqui rapidinho. Não, ao contrário. Vou usar o label. Vou usar o label. Vou fazer semelhante a esse daqui, ó. Rádio, 1, 2, 3. Tem três aqui. Deixa eu usar esses três. Eu vou dar um Enter aqui, só para separar um pouquinho. Aí vamos lá. Qual que é a diferença dele aqui? Olha, vou até deixar ele um pouquinho para dentro. Para me saber que aqui eu estou fechando. Isso tudo aqui, ele vai ficar dentro debaixo desse menu. Então a diferença dele é o seguinte. Os anteriores, eu colocava o label e depois eu colocava o input, né? Igual tá aqui, ó. Label e depois o input. O campo e depois o e-mail. Aqui no caso, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer a bolinha dele e depois eu dou o nome para aquela bolinha, né? Aquela bolinha a gente chama ela de rádio, tá? Aí vamos lá. Aqui eu vou usar essas mesmas opções aqui de cima, ó. Sugestão, reclamação e a contratação de serviço. Ó. Aí aqui eu vou colocar os mesmos nomes aqui, ó, no ID, no gênero, no valor, quer dizer, aqui no ID, name. Beleza. E eu vou pôr contratar serviço aqui, ó. ID, name e esse outro. Tá, faltou aqui embaixo aqui. Reclamação faltou aqui no tipo. E a sugestão faltou aqui nesse fora aqui, ó. Dá um Ctrl S. Aí olha a outra opção que a gente poderia ter usando o input rádio. Igual tá aqui, ó. Botão rádio, masculino, feminino ou outro. Seria. Deixa eu dar um zoom aqui, olha. Seria isso aqui, ó. Aqui no select, eu seleciono a opção. Fica mais bonitinho, né? Eu acho. E aqui nessa escolha opção desejada eu tenho a bolinha, olha. Eu posso selecionar vários ou somente um. Tá? O problema aqui é que depois que eu marquei eu não consigo desmarcar. Ó. Ele dá esse bug. Para mim seria um bug, tá? Porque eu queria marcar e desmarcar depois. Não, minto. Isso aqui é o seguinte, eu acho que no for aqui eu tinha que ter dado a mesma opção. Espera aí.
For, for, for. Esse aqui, ó. Não, esse aqui não. Não, é no name. Deixa eu pegar aqui no name. Que o name é a opção que eu mando. Isso, é no name. Porque aí quando eu coloco o name com as mesmas opções, olha, ele já sabe, ó, isso aqui é um formulário único e eu posso escolher ou um ou outro. Faltou só um BR aqui, gente. Tá aqui, ó. Que aí quando eu coloco aquele name com a mesma opção, ele já entende, ó, isso aqui é uma opção, eu posso escolher só um ou outro. Eu tenho uma opção própria aqui do HTML que eu posso escolher vários. Aí ele é um Vzinho, né? Que seria o... Deixa eu ver se ele foi passado aqui, deve estar lá no próximo capítulo. Aqui no tipo de entrada. É o checkbox. Mas aqui, eu estava quase esquecendo dessa parte aqui, gente. Aqui no capítulo 17.3, a gente tem vários type, que é aquela opção que eu falei, coloca name e ele o, sugere o nome, né, lá do formulário. Igual quando eu cliquei aqui, olha, ele já sugeriu os nomes que eu já tinha digitado nos outros formulários. Então, tem as outras opções, ó, de imagem, file, né, de arquivo, number, e esse aqui é o password. Esse password seria um tipo de dados que a gente vai poder usar no formulário de cadastro, de registrar. Daqui a pouco eu uso ele lá, vai ser legal para a gente usar ele lá, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou até já mudar para esse formulário de registrar e eu vou deixar esse formulário dessa forma. Depois a gente pode até voltar nele lá no módulo de Bootstrap e fazer uma mudança aqui, tá? Deixa eu pegar a lista de presença aqui que eu já estava até esquecendo. Só um minutinho. O pessoal está mandando. Obrigado, viu, Antônio? Você ter me lembrado aí, que senão eu ia esquecer. Então eu vou deixar esse formulário aqui. E a gente vai aproveitar lá na página do registrar, a gente cria um formulário bem simples aqui, aproveitando essas opções aqui, tá bom? Já vou pegar esse aqui, eu vou pegar esse bloco todo, ó, desse formulário e a gente vai moldando ele lá no registro. Vou colocar ele aqui embaixo aqui. Aí aqui no formulário, a ação vai ser o quê? Vai ter um outro arquivo PHP que vai se chamar registro.php. A gente vai mandar ele via... Vou deixar ele get por enquanto. Aí eu vou querer pegar o primeiro nome, sobrenome, o telefone de contato, e-mail. Isso aqui eu não vou colocar. Até aqui embaixo eu vou tirar. E aqui a gente pode usar essa opção do password. Né? Eu vou colocar aqui este. Deixa eu pegar esse e-mail primeiro. Não, se bem que é o seguinte, o e-mail vai ser, no nosso sisteminha aqui, o e-mail vai ser o login da pessoa, ela vai logar pelo e-mail. E logo aqui embaixo ele vai digitar a senha dele. Vou colocar aqui, ó, cadastre uma senha. E aqui no input type password ele vai digitar essa senha. Aí eu vou usar os mesmos campos aqui, olha, de ID e o name, que vai ser o password. Aí vamos ver como que ficaria aqui no nosso site agora, olha. Eu tenho aqui, ó, nome,
Leandro, sobrenome aqui Rocha, telefone de contato está aqui, e-mail, está aqui o e-mail, e na senha eu vou começar a digitar. E quando eu começo a digitar, repara, gente, ele já vai fazendo aquela bolinha, 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 que é a ideia, né? Por isso que a gente usa esse type password aqui, que o PHP ele já trata, ele não mostra o caractere. Mas lembra que eu estou usando aqui como método get? Eu vou digitar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou mandar enviar. Ele vai procurar o arquivo registro PHP, não achou, só que ele está passando aqui, olha. Aqui, ó, no finalzinho aqui, o password. Vou colar aqui, ó, olha lá. Ele mostrou a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então não ficou legal, né? A senha fica aberta. Aí, nesse exemplo aqui, inicialmente, a gente vai deixar ele aqui já como post de uma vez. Que aí ele já... Só para evidenciar, tá, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou mandar enviar. Olha lá, não apareceu. Ele já sabe que é post, tá? É claro que se alguém estivesse monitorando o meu computador aqui, naquele exemplo que eu dei lá do traceroute, ele conseguiria pegar a senha, mas aí é um outro esquema, né? A gente poderia trabalhar depois na segurança do site, com certificado SSL, que chama o termo, tá? Então aqui, resolvido, né? Resolvido a nossa necessidade. E o bacana é que quando é um password, ele não sugere a senha, tá vendo? Ó, eu clico aqui, ele não vai dando aquelas sugestões. A não ser que eu fale pro... Tem uma opção aqui do Google Chrome que ele memoriza a senha. Mas aqui ele não está memorizando, não. Acho que ele está vendo que é um arquivo interno. Ele tem uma opção aqui de sugerir senhas. Mas aqui ele não está sugerindo, não. Então vamos deixar. Então beleza. Aqui eu tenho esse minha página de registro. Deixa eu pegar aqui do contato. Eu vou colocar essa mensagem aqui também. Registre em nossa plataforma. Esse parágrafo aqui eu nem vou colocar nada nele, não. Só vou pôr um BR aqui para dar uma quebra de linha. Tá aqui. Aí depois lá no login, eu posso aproveitar aqui agora esse cadastro que eu já fiz aqui. E lá no login, eu já colo ele aqui. Vou colocar aqui acesso do usuário. O que eu preciso para ele registrar? Aí quando ele clicar no botão lá do Submit, eu vou colocar aqui login.php, o nome do arquivo. Aí eu vou querer o quê? Eu vou querer só o e-mail, eu vou apagar isso aqui, e a senha. Vou salvar. Aí aqui no registrar está aqui, e no login está aí, ó, acesso do usuário, e-mail, senha, somente isso, acabou. Eu já consigo acessar minha plataforma. Beleza? Isso tudo com formulário. Então você vê que há muitos campos, né, que a gente precisa inserir dados, a gente usa o formulário mesmo do, do HTML, tá? Para poder aproveitar. Dúvidas, pessoal, até aqui? A gente pode ir avançando. Tranquilo? Vamos lá, então. Tem a opção aqui do date, tá vendo? Aquele type lá, date. A gente poderia até colocar, né, a data de aniversário. Aí ele abre o formulário, ele abre o calendário, na verdade. Então tem várias situações. Aí eu recomendo vocês irem brincando, né?
usando cada das opções ali, ó. Aqui no registro, por exemplo, aqui no e-mail, aqui, ó. A gente pode colocar aqui a data de aniversário. DT aniversário. Data de aniversário. Já está aqui. Aniversário, eu vou usar esse mesmo nome aqui, ó. Vamos voltar aqui. Vou registrar. Aí tá ali, ó. Data de aniversário. Olha como é que foi legalzinho. Clica aqui e já abre o calendário. Isso tudo por causa do tipo de dado, né? Que facilita pra gente. Deixa eu dar uma quebra de linha aqui. Vou colocar duas, que ela fica muito coladinha, olha. Acho que melhora um pouco. Vamos ver. Beleza, tá um pouquinho separadinho. Depois a gente vai brincar com o Bootstrap, vai deixar isso aqui mais legal. Esse botãozinho aqui vai ficar mais estiloso. Vocês vão ver que vai ficar bem bacana. Deixa eu ver, eu acho que de formulário, gente, é só isso aqui. Tem mais coisa, né? Como enviar um arquivo, por exemplo. O do arquivo também é legal, por exemplo. Deixa aqui seu currículo. Cadastre, né? Para trabalho conosco, por exemplo. Trabalho conosco. Se a gente tivesse essa página, a gente podia deixar, usar essa opção aqui do file, para a pessoa selecionar o currículo dele em PDF e mandar aqui para o nosso site. Ficaria legal também. Vamos pular aqui, senão a gente... Acho que é só isso aqui. Aqui nesse ponto, só como uma dica, né? A gente poderia colocar dentro do type o comando, a propriedade value aqui, olha. Que seria uma sugestão. Às vezes a gente deixa o nome e a pessoa ainda não sabe o que digitar ali. Aí nesse exemplo aqui, ó, o professor Lucas até colocou o nome dele. Value Lucas. Aí já vem com o Lucas preenchido. Mas aqui ele já vem preenchido mesmo, né? A pessoa tem que vir apagar o que estava e digitar o nome dele, né? Então tem que ver se convém, se cabe a necessidade, tá bom? Ok, vamos pular aqui para o capítulo 18. O capítulo 18 ele aborda muito a questão da acessibilidade HTML, né? Por exemplo, Zoom, né? A Zoom é bem bacana porque às vezes a pessoa não tem aquela visão, a visão, assim, ela não tem a nitidez, né? Então, quanto mais zoom eu der no site, vai melhorar para ele. Esse CC aqui, que é o Close Caption. Então, tem várias ferramentas da acessibilidade que o HTML ele pode ajudar. No caso aqui não tem o material, mas tem a indicação aqui lá do site W3 School, onde tem as sugestões, né, das acessibilidades que a gente pode colocar no nosso site. Eu tem alguns programas, tá, gente, que ele faz a leitura de alguns comandos. Por exemplo, esse aqui é um exemplo bacana. Uma imagem. Eu coloquei uma imagem. Aí eu posso usar, além de eu colocar o SRC, né, o source, informando onde que está aquela imagem, qual arquivo de imagem que vai apresentar no meu site, eu posso usar o alt, que eu coloco uma descrição do site. Perdão, uma descrição da imagem. Que alguns programas ele faz a leitura dessa tag e ele fala, né? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade na visão, ele vai falar, vai narrar, no caso, né? O texto que está aqui. Isso aqui é bacana também. A gente pode ver que ele não impacta assim, significativamente no visual do site. Eu vou colocar ele. Tá, eu vou colocar ele aqui. Esse aqui é o arquivo do registro. E eu vou colocar ele aqui, ó, onde está a nossa capa do site. Então eu vou vir aqui na frente aqui, olha. No Alt eu vou falar aqui, ó.
Esta é a capa do site. É claro que eu iria falar, né? É uma imagem de um computador, do site, sites personalizados, o nome do site, colocar algum texto bacana, porque quando o programa for fazer a leitura, vai dar todas as informações necessárias. E aqui, olha, não muda, tá vendo, gente? Não muda a aparência do site, mas quando eu vou dar o F12, tá aqui, ó, a tag alt aqui, olha. Aqui no finalzinho você consegue ver, né? O alt esta é a capa do site, tá aqui, ó, nessa partezinha aqui. Deixa eu arrastar um pouquinho pra cá. Aqui, ó, o alt aqui, ó. Aqui parece tudo junto. Mas é para esses programas mesmo fazerem a leitura, tá bom? Esse capítulo de acessibilidade, ele é bem rápido. As técnicas, né? E as atenções que a gente pode fazer para poder ajudar o nosso site. O capítulo 19 são algumas dicas, né, que foram sugeridas de vocês, né, acessarem esse conteúdo aqui, ó, HTML Exemples, lá do W3 dos cursos. Vocês veem que a gente segura o Ctrl do teclado e clica no botão para ele abrir uma nova aba, tá, gente? Senão você sai da plataforma. Então aqui tem vários modelos, né? Alguns exemplos de HTML que vocês podem usar para colocar. Por exemplo, eu quero uma lista. Então aqui eu tenho aqui alguns exemplos de lista que a gente estudou semana passada. Eu quero aqui, por exemplo, parágrafos. Aí tem uns exemplos aqui de parágrafos. Parágrafo é sempre o P, né? Não muda muita coisa aqui. Fonte, ele seria legal nesses exemplos aqui das fontes que a gente pode usar, olha, Verdana, Courrier, essas fontes que a gente vê que ele está dentro da tag estilo, então já são fontes de CSS. O CSS ele dá mais opções de fontes, além do HTML básico. O alinhamento do texto, se eu quero o texto centralizado ou não, isso aqui é bacana também. E tem outros, tá, gente? Tem quiz, exercício. Às vezes, eu quero montar um exercício aqui, uma pesquisa, né? Uma pesquisa legal, um quiz aqui numa página. Vocês podem vir aqui e já pegar alguns modelos, tá? Que já tem aqui na plataforma que facilita. Mas tem outro lugar bem bacana que está aqui no capítulo 25, que é o Bootstrap. Tem muita coisa pronta lá também, tá, gente? Então, entra no site aqui só para vocês verem alguns modelos, vocês testarem, né? É uma questão de treinar e praticar mesmo. E quando chegar em Bootstrap, vocês vão ver muita coisa legal lá também. Aí a gente volta nesse assunto. Vamos pular aqui para o capítulo 20, que é o CSS. CSS, a gente veio falando dele, né? Lá na aula, deixa eu ver, mais ou menos aqui, ó, no capítulo 11, a gente começou a criar o nosso primeiro CSS, que foi esse arquivo dentro da pasta CSS, que a gente começou a personalizar, né? Várias partes do nosso site, inclusive a gente criou aqui o nosso menu do nosso site aqui, ó, todo o CSS trabalhando em cima dele. Aí nesse capítulo aqui a gente detalha assim, um pouquinho mais, né, do que é o CSS, né, que é Cascading Style, estilo, né, Sheets, parece meio que planilha, né. E ele descreve os elementos, como que os elementos HTML vão ser exibidos na tela. E por que usar o CSS, né? Ele é muito usado para definir o estilo para o site, né? Colocar um design, trabalhar com layout, fazer variações. E isso que é bacana, ele vem para implementar o HTML. Muitos cursos que a gente faz aí de HTML tem um CSS junto, porque o HTML sozinho ele não faz aquela mágica toda de um site para acontecer. Aqui nesse capítulo, mostra-se um pouco de como que é a síntese do CSS. Quando a gente fala de síntese, cada linguagem de programação tem uma síntese. O que é a síntese? Eu tenho um comando e como que eu vou escrever esse comando? Por que depois que eu coloco aqui a tag, por exemplo, eu tenho que abrir chave e fechar chave? Isso aqui é a síntese, é a forma de escrever.
Eu não posso abrir chave e não fechar a chave. E eu estou atrapalhando a síntese, né? A minha linguagem aqui está ficando incompleta, então não vai funcionar. Se eu der um Ctrl S aqui e tentar executar o site, o HTML, o browser, ele vai tentar fazer a correção do CSS, mas em alguns casos pode ser que o browser não faça a correção daquela tag. Aí atrapalha tudo, tá? Quando a gente dá aqui o comando F12 no site, a gente tem aqui do lado, deixa eu achar aqui, ele está com muito zoom. Aqui desse ladinho aqui, ó, deixa eu dar o zoom de novo. Ele mostra, olha, eu estou nessa página e eu estou usando este CSS aqui, olha. Tá vendo? Alguns ele monta o CSS completo, igual esse body aqui, eu não estava usando esse body, ele criou pra gente. Ah, mas o parágrafo, ele está usando isso aqui, ó. Tá vendo que ele está com esse tracejado aqui? Provavelmente é a quebra lá que eu fiz que está atrapalhando, ó. Deixa eu tirar ela aqui. Vou dar um Ctrl S, eu voltei aqui o fechamento da chave, então eu corrigi a minha síntese, vou dar um F5 aqui de novo. Olha lá, agora ele apareceu, ó. E por que essa de cima está cortada? Porque ela está comentada. Então eu não estou usando ela. Agora as outras estão bonitinhas, ó. Tá tudo legalzinho. E aqui onde eu tenho meus menus, olha, o CSS daquele dos menus. A mesma coisa aqui, ele carregou para cá. Então às vezes você pega um site, ó, tá legal o que o desenvolvedor fez aqui, criou um menuzinho bonitinho, você pode dar o F12 e ver como que como que o CSS dele está montado. Aí você pode aproveitar, né? Um pouco da ideia dele no seu site também. Se levantou a mão, pode falar. Pois é, sobre isso aí eu tenho uma curiosidade. Às vezes a gente vai lá com o botão direito e baixar HTML, a gente consegue baixar. Só que na hora que a gente vai abrir, ele aparece todo bagunçado. Provavelmente é a falta do CSS. A gente consegue baixar o CSS, o arquivo CSS daquela página, para a gente pôr numa pastinha e quando ele abrir, ele procurar ela lá? Então, tem alguns sites, alguns programas que faziam isso, tá? Mas eles estão sendo descontinuados porque o pessoal usava assim, baixava todo o conteúdo do site, até o arquivo PHP dele baixava. Eu acho que hoje em dia até as hospedagens já estão bloqueando isso, para não conseguir. E essa opção aqui do HTML, ele mostra para a gente porque ele usou isso aqui para montar o design, né? Ele precisou disso aqui. Mas essa questão de você usar para baixar é um pouco mais complicado, viu? De conseguir fazer isso hoje. Antigamente até tinha, tá, esses programas, mas estão todos sumindo do mercado. Acho que você vinha aqui, né? Cadê? Eu acho que é Ctrl S. Você dá um Ctrl S, aí dá a opção aqui de baixar. Aí ele só baixa o HTML, olha, o arquivo HTML. Era na opção arquivo, baixar HTML, alguma coisa assim. É o Windows, o Internet Explorer, eu acho que tem arquivo aqui no Chrome. Aqui no Chrome tem esse Ctrl S para baixar. Deixa eu ver, aqui no F12 ele tem várias coisas. Deixa eu ver aqui. Segurança, elementos, console, rede. Achei legal esse Origins aqui, ele mostra toda a estrutura do site, olha. Tá aqui o estilo. Ó, eu não sei se isso aqui tá mostrando aqui porque tá no meu computador, tá? Depois você faz um teste. F12 Origins, não, vou até fazer o teste aqui agora. Eu tô com esse site aqui. F12 Origins. Aí é saber onde que ele salvou o CSS dele. Build JavaScript, uploads, plugins. Deixa eu ver aqui nos elementos. Read, meta, canonical, profile.
Meta. Script. Link real. Cadê esse aqui, ó? Ah, tá, aqui, olha. O que ele fez? A técnica deles aqui, olha. O site tá aqui, mas ele publicou. Não, tá aqui, ó. Ele tá dentro de. Deixa eu copiar isso aqui, copiar esse elemento. Ele tá colocando. Ah, mas tem esses dois pontinhos aqui que pode atrapalhar um pouquinho. Vamos ver aqui, ó. Console. Na Origins. Kinghost, Wiki. Tá aqui o Wiki. Content. Esse WP é o WordPress, tá, gente? Se vocês quiserem pesquisar. O pessoal usa muito o WordPress para desenvolver site, que é mais rápido. Plugins, cookie. Cookie notes. Tá aí, ó. Olha o CSS aqui. Frontmin CSS. Só que o CSS ele tá quebrado, olha. Ele tá todo numa linha só. Se você selecionar e colar aqui ele. Aí tá aqui o CSS todo do site. Tem esse recurso, o Silei, que você tinha perguntado. Daria para ver. Só que ele não vem bonitinho, né? Identado que a gente fala. Cada um numa linha. Esse exemplo aqui tá todo numa linha só. E tem alguns casos que vocês podem pegar o site e quando vocês forem olhar aqui o include não, cadê ele? O link rel teste CSS, ele pode estar chamando, esse exemplo aqui está chamando até um outro arquivo de CSS, olha, de estilo, que está no outro site, ó, www.gstatic.com. Isso aqui já está indo para outro site, já não está indo para esse site. Ah, não, é porque eu cliquei. Eu voltei aqui, espera aí. Deixa eu voltar aqui de novo. Cadê? Mas tem essa opção, aqui ele está jogando para o mesmo site. Mas tem alguns casos que ele joga para um outro site, que seria, por exemplo, o Bootstrap. Que aí a gente vai mostrar nas próximas aulas. E tem mais de um CSS também, tá vendo? Aqui eu tenho um CSS, aqui JavaScript. Aí aqui eu tenho... Não, esse aqui é JavaScript também, cadê? Aqui ele criou ainda um outro CSS, mas ao invés de colocar lá dentro do arquivo, ele deixou na página, olha. Aqui foi uma outra situação diferente que ele fez também. Que os desenvolvedores fizeram desse site. É por isso que é bom a gente saber todos os métodos, né, de como que incorpora um CSS. Deixa eu ver, o Antônio fez uma pergunta aqui, ó. Você estava querendo fazer assim, desenhar o site primeiro para depois começar a trabalhar, né? Tem algumas ferramentas, por exemplo, da Adobe, que é o Adobe Fireworks. Deixa eu ver se tem umas imagens dele aqui. Ele é semelhante ao Photoshop, tá? Então muita gente usa ele para poder desenvolver como que ficaria o site. Igual esse aqui, ó. Tá vendo? Olha, ele vai desenvolvendo aqui como que ficaria o site, coloca os menuzinhos, tudinho aqui, para depois trabalhar. Aí tem essa opção aqui, ó, esse programa faria isso. Só que esse aqui é um programa pago, tá? Tem o Dreamweaver também da Adobe. Adobe Dreamweaver. O bacana do Dreamweaver é que você consegue construir o site, modelar ele todinho, igual esse aqui, olha.
Abrir nova guia. Tá vendo? Ó? Ele consegue, você modela o site todinho. Você cria as páginas do site aqui, ó. Tá vendo que ele tem as tags aqui embaixo, ó? Body, div, deixa eu ver. Ele cria um CSS bacana também por ele. Você só seleciona a palavra, aí você vai lá em arquivo, editar e muda a fonte. Então ele vai fazendo isso tudo aqui para você. Ele monta o site todinho. Você monta o site todinho aqui. Depois que o site está pronto, você vai em arquivo e manda exportar aqui, ó, o conteúdo aqui do lado, aqui, ó, as tags. Aí você manda exportar ele para HTML. O site fica desse jeito, prontinho para você. É só pegar o site e publicar na nuvem. É claro que às vezes uma coisa ou outra você vai ter que vir cá e mudar no código HTML, né? Centralizar, porque às vezes você não conseguiu fazer por aqui, ou não ficou legal, aí você precisa de trabalhar com o recurso da programação. Mas tirando isso, você conseguiria fazer o site desse jeito aqui, ó. Tudo visual. É clicar, arrastar e fazer tudo. O Flávio está até comentando aqui que no Visual Code tem uma extensão, né, que faz esse tipo, né, de preview do site também, olha. Também é legal isso. Esse Dreamweaver eu já mexi com ele, mas ele é pago, ele estava muito caro. Lá na empresa que eu trabalhei, a gente tinha a licença dele. Você construía um site rapidinho, uma página nova rapidinha também. Mas aí quando a gente ia começar a mexer com PHP, já saía dele. Aí o PHP já fazia algo mais na mão, mais no Visual Code, né, no Sublime, por exemplo. Agora aqui nesse capítulo a gente falando de CSS, bom, bacana que a gente veio falando dele o tempo todo, né? No capítulo 20.3 aqui fala aqui do comentário, né? Como que a gente cria a gente comenta uma linha, igual nesse exemplo aqui que eu coloquei um barra asterisco, um asterisco barra, quer dizer que essa linha aqui, ó, esse bloco aqui, ele está comentado, ele não vai ser executado, né? Quando eu mudei ele aqui, a, os parágrafos pararam de ser preto, por exemplo, pararam de ser vermelho, né? Se transformaram em preto. Deixa eu ver aqui. Então aqui, nesse capítulo, fala aqui dos seletores. O que é os seletores? A gente falou dele na última aula, que, por exemplo, eu posso parametrizar, né? Personalizar uma tag HTML, eu posso personalizar uma classe, que foi aquele momento que a gente falou de criar classes para melhorar o trabalho ali do nosso site. E também tem os IDs, né, que eu poderia colocar aqui o jogo da velha, ID X, por exemplo, e personalizar ele, caso eu estivesse usando o ID em alguma tag lá do meu site. Pode falar, Leonardo. Você levantou a mão, Leonardo? Deixa eu ver. Desculpa, eu esqueci de ligar o microfone. Ah, não, É, beleza, pode falar. é porque eu não entendi ainda quando é que você usa a diferença entre classe e ID. Então, o ID, tem até uma parte lá do material que fala. O ID a gente usa ele muito quando a gente quer personalizar via JavaScript, tá? Por exemplo, aqui, olha, eu quero ter nesse botão aqui, por exemplo, o input. Aí eu poderia dar uma classe para ele aqui, né? Eu poderia colocar aqui class e falar aqui, ó, botão enviar. Aí eu poderia vir aqui no nosso arquivo e colocar aqui e personalizar o botão enviar de uma forma aqui bem legal. Aqui eu estou usando a opção de classe. Qual que é a ideia da classe? Eu posso usar. Cadê ele, gente? Tá aqui, ó. Qual que é a ideia da classe? Eu posso usar esse nome em vários lugares. Eu estou com 5 botões aqui em enviar nessa página, em outra página. Aí eu aproveito esse botão, tá? Essa classe aqui. Agora, digamos o seguinte, eu tenho uma particularidade no meu site
né, que vai ser única. Eu não vou usar ele várias vezes, vai ser uma única vez. Então, se a gente tem essa ideia, a gente já usa como ID. Geralmente, mas assim, igual a gente vem estudando, né? A ideia de usar o CSS é eu criar alguma coisa que eu possa reaproveitar, que é o bacana. Então, para que eu vou usar o ID? Que eu vou usar ele único no site. Porque além de eu aplicar um CSS único aqui para ele, eu posso ter um código JavaScript que vai falar, olha, se alguém clicar nesse botão, enviar esse botão aqui, você vai mandar um e-mail para o diretor da minha empresa. Um exemplo, entendeu? Então ele tem uma particularidade que é única. Então, eu posso usar vários IDs? Pode. O HTML permite, não vai dar problema, tá? Mas assim, pela melhor prática de desenvolvimento, a gente usa o ID quando a gente quer fazer algo único, ok? Entendi. Então você só pode colocar um ID, por exemplo, você colocou aí ID, botão enviar. Você não pode colocar esse ID, botão enviar em outro elemento, por exemplo. Isso. Mas aí, se Ele é fosse o único. caso de eu estar falando aqui como uma identificação. Você viu que aqui eu estou usando o ID já? Nesse exemplo? Sim. Mas aqui eu estou usando o ID não na ideia de CSS. Eu estou usando ele aqui mais na ideia de identificar esse campo. Isso aqui já Uhum. tem uma ideia, né? A gente já colocou ele como único. Eu não posso ter dois campos password. Senão, na hora que eu for mandar isso aqui, deixa eu até mostrar para vocês. Ó. Vou tirar isso aqui. Sistema aceita? Aceita. Mas é legal? Pode dar problema. Ó. Digamos o seguinte: cadastre uma senha, aí o pessoal vem cá e fala assim: ó, confirme a senha. Vou dar um Ctrl S. Deixa eu. Cadê ele? Qual página que é essa aqui? É registro. Registro. Aí, ó, cadastra uma senha, confirme a senha, tá? Aí, digamos o seguinte, eu vou colocar o nome aqui, Leandro Rocha, telefone 31, tal, e-mail, tal. Cadastra uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confirme a senha, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tô errando. Vou enviar, tá. Deixa eu colocar ele aqui em post, em get. Deixa eu reatualizar. Leandro Rocha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou enviar. Deixa eu copiar aqui o código. Vamos dar uma olhadinha nele aqui agora. Olha o que aconteceu. Ele mandou o password 2 vezes a tag, olha. Esse mesmo nome, password. Só que aí pensa comigo, tá? Eu sei que isso aí seria lá em PHP, depois de vocês terem estudado lógica de programação, mas vamos tentar só refletir. Eu tenho um estagiário. Aí eu dou 2 documentos para ele e falo: esse documento aqui vai para a secretaria e esse outro documento vai para o RH. Só que o documento, quando o estagiário pega o documento e vai olhar, ele tem a mesma capa, é a mesma cor, é o mesmo tamanho, não tem nada, está escrito password na capa do documento, é a mesma coisa. Só que o conteúdo dele interno, que o estagiário não consegue ver, né, o seu assistente, sei lá, e não consegue ver, que é esse conteúdo aqui, olha, é diferente. Só que ele não tem esse discernimento para identificar, porque não é o papel dele identificar que um vai para um lugar e vai para o outro. Os documentos estão idênticos. Ele deu os 2 documentos juntos. Como é que ele sabe que essa pasta aqui vai para um lugar e essa pasta aqui vai para outro? Ele não vai conseguir determinar isso, entendeu? Então, por isso que não é legal a gente, às vezes, fazer isso. Pode ser que a pessoa pega o código, está desenvolvendo e fala: olha, esse campo password, eu usei ele lá no CSS e deixei ele rosinha do lado, verdinho do lado. Quando a pessoa coloca o mouse em cima, ele começa a aparecer um Fusca, porque eu gosto de Fusca, sei lá, inventou um monte de coisa no CSS. Só que aí ele quer aproveitar aquilo, a mesma coisa que ele inventou, e colocar ele no de baixo. A mesma coisa que ele fez aqui, ó, no confirmar, ele quer fazer aqui embaixo. Só que aí, ao invés dele criar, porque eu estou usando o ID, eu tinha que ter colocado aqui, ó, password, e esse outro ID, password, confirma, por exemplo, né? Confirmação. Aí sim, aí eu poderia estar mandando
tá tratando esse cara aqui diferente desse. É como se eu tivesse entregado as duas pastas para o estagiário, só que numa pasta está escrito password, na outra pasta está escrito password confirmação. Aí ele já só dele bater o olho ele já consegue saber que é diferente. Entendeu, Leonardo? Eu entendi, Não sei se sim. a analogia foi boa aí, mas Eu consegui entender a diferença, assim, ô Leandro. entendeu? Não, então Sim, ótimo. sim, brigadão, viu? Não, de nada. Então a gente tem que ter só esse discernimento, sabe? Funcionar? Funciona. Mas e lá na frente? Quando a gente está desenvolvendo o nosso site em HTML, a gente fala que a gente está desenvolvendo o front-end, a interface gráfica. Então, as pessoas que desenvolvem a interface gráfica fica muito voltada ao design, né? À usabilidade, no botãozinho e tudo mais. Só que o back-end, que é o quê? O front-end, ele entrega o site desse jeito, bonitinho e tal. O back-end vai pegar essa página aqui e vai colocar um PHP, que vai criar esse arquivo PHP e vai fazer funcionar isso que ele fez. Ah, se eu escrever isso aqui é para mim fazer o quê? Aí o cara do back-end vai fazer isso. E se o cara do front-end não pensar nessas práticas, aí o cara do back-end vai ficar todo perdido lá. O site não vai para frente, vai ter alguns probleminhas. Tem um termo que usa muito na programação que é melhores práticas. Funciona? Funciona. É a melhor prática? Não é? Então segue a melhor prática. Não fica só no funciona, funciona e deixa acontecer não, tá? Esse aqui eu vou até colocar. Isso aqui, isso aqui. O type é aquilo que a gente falou, aquele que define a bolinha, né? Então eu vou deixar ele desse jeito. Esse aqui eu vou colocar também. Deixa eu voltar aqui para ver se... Aí, ó. Aí agora eu já consigo tratar esses campos de forma separada. Quando mandar lá para o site, olha. Olha aqui, ó. Password, que é FDSG que eu escrevi. E o outro é password confirmação. Isso tudo por causa tanto do ID e do name, tá? Que aí a gente deixa meio que padronizado, que é uma boa prática de usar também. Deixa eu voltar aqui. Então eu falei aqui dos seletores, né? Que é essas opções da gente usar aqui, usar o CSS em cima de tag, HTML, várias tags. Só um minutinho, gente. Perdão. De eu usar várias tags, né? Que tem esse recurso aqui também. A gente comentou, eu acho que até a gente usou aqui no nosso CSS. Aqui, olha. Aqui eu fiz um caminho, né? Para a gente usar o display inline. Então eu estou usando uma classe e fazendo um caminho aqui com as tags HTML. O L das linhas, das listas, né? E o LI de cada linha. Aí tem uma dica aqui sobre a gente criar um, um fundo, né? Para o nosso site. Então a gente pode aplicar aqui no corpo do site mesmo. Eu poderia vir aqui e criar uma tag. Deixa eu apagar esse botão enviar. Criar a tag aqui e colocar uma corzinha no fundo, né? Igual aqui ele deu esse exemplo do Light Blue. Deixa eu ver o que ele vai fazer isso aqui. Ficou esse azulzinho aqui, mas aí deixa eu pegar a tabela de cores HTML. Vamos pegar uma cor diferente aqui pra gente. Deixa eu voltar ele para branco. Aqui tá meio no cinza, né? Talvez se a gente colocar uma cor meio cinza também, mas bem clarinho, ficaria interessante. Eu sou ruim para combinar a cor, gente. Se alguém quiser dar sugestão, pode dar. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse código hexadecimal aqui. Tá aí, ó. Deu
uma mascarada na cor, não ficou aquele branco, né? Aí já afetou todas as páginas também, ó. Então dá pra gente ir brincando aqui com essa tag do background. Então qualquer elemento a gente pode aplicar, né? O H1, as div, o P de parágrafo. Tem algumas dicas bacanas aqui, por exemplo, essa opacidade, que ele vai deixando ele um pouco mais embaçado, né, das cores. Por exemplo, aqui esse background image, que aí eu posso colocar, ao invés de colocar uma cor, eu poderia pegar uma imagem e colocar ela de fundo do meu site, olha. Background image, URL, aí eu falo onde que está a minha imagem de fundo. No modelo aqui que a gente está brincando, eu não vou fazer isso não, mas vocês podem testar isso aqui também. Ah, como que eu faço? É só copiar isso aqui, colar no seu código e pegar a imagem e colocar lá dentro da pasta IMG e coloca o nome da imagem aqui, ó, que vai funcionar, tá? Deixa eu ver mais o que. Aí tem algumas situações que vem acompanhando, né? Porque às vezes você coloca uma imagem e a imagem não contempla o fundo todo do site. Aí você pode usar aqui, ó, o background repeat para não repetir, ou para repetir no eixo X, o eixo X, né, na horizontal, o eixo Y, que é repetir na vertical, né? Aqui ó, o position, né, para ele alinhar à esquerda e ao topo. Então aqui eu já estou dando dois comandos. Deixa essa imagem bem alinhadinha na esquerda e o topo. Tem muitas coisas legais aqui que vocês podem ir implementando, tá? Deixa eu ver. Ah, tem uma outra situação aqui só de bordas, né? Para a gente colocar as bordas no nosso CSS, com o nosso CSS. Tem muitas bordas bacanas aqui. Isso aqui é bacana de vocês irem testando mesmo, tá, gente? Existe esse recurso aqui também. Tem esses vários modelos de bordas. A margem do CSS, é legal a gente usar uma margem. Para quê? Para me poder meio que centralizar o meu site. Eu vou até brincar aqui, porque esse aqui não está muito legal. Repara só, gente, ele está muito aqui no cantinho. Ó. Digamos que eu quero que o corpo do meu site seja um pouquinho mais para frente aqui. Eu não quero deixar ele aqui, eu quero deixar ele alguns pixels para frente e reduzir aqui também. Então a gente já pode vir aqui no corpo do site, olha, e implementar isso. Eu posso vir aqui, deixa eu ver o que ele colocou aqui de exemplo. Vamos pegar esse aqui, ó. Eu vou pegar esse bloco todinho. Já tá definindo as margens, esquerda, direita, o topo. Vou dar um Ctrl S. Olha só. Então eu já deixei uma quantidade de pixels aqui na esquerda, na direita. E em cima, tá vendo que eu já deixei uma quantidade de pixels aqui também? A imagem não fica mais colada aqui na borda. E lá embaixo ela também não fica no fundo. Eu escrevi alguma coisa nessa página aqui, index. Deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui eu colei aqui ó, na última aula. Às vezes a gente deixa uma sujeira no nosso código, tem que ir lá relembrar. Então tá vendo, gente? Isso aqui é legal também. Ah, ficou muito alto aqui, ó. Não queria esse espaço todo aqui, não. Então a gente pode vir aqui no top. Vamos reduzir a metade aqui. Vamos colocar 50 pixels. Aí você vai ajustando até ficar o mais interessante para você. Eu acho que 30 para mim tá bom. Ó, 30 pixels. E aqui, esse daqui do lado, o height. O height é o direito. Aqui eu vou colocar 80. Não, vou colocar 50 nos dois. 50 aqui e 50 aqui. Tá aqui, ó. Então, bacana, ó. Eu comecei a organizar. E o bacana é que eu estou usando dentro da tag do corpo, então em todas as páginas agora já estão seguindo esse padrão. Olha que legal. Aquele formulário meu não está mais colado aqui do lado de cá. Aí eu quero que esse formulário fique sempre um pouquinho mais para frente. A gente poderia vir aqui na tag form, que o meu formulário sempre está na tag form, né? E essa margem aqui, eu venho aqui e coloco mais 50, por exemplo. Olha lá, eu já estava com 50 do corpo do site e joguei mais 50. Eu recuei ele um pouquinho mais para frente ainda. Mas não foi só nesse, eu já fiz em todos os formulários, tá vendo?
Tá vendo que só aplicar o CSS numa tag aqui já ajuda a gente. Alguém teve dúvida disso aqui que eu falei, do form? Só para ver se vocês pegaram tudo mesmo, tá? Todo o conceito, né, do CSS. Tem muitas coisas, gente. Eu mesmo sei de tudo, né? Do uso do CSS. Tem muita coisa bacana. E na medida que vocês vão tendo a necessidade de aprimorar no seu site, é bom que vocês sabem como pesquisar, onde pesquisar. E aqui vai indo algumas dicas que vocês podem ir usando e aproveitando. Deixa eu ver se tem algo legal aqui. Preenchimento do CSS. A questão do preenchimento é preencher o espaço. O espaço dele aqui. Eu acho que a gente não tem o que usar aqui não. Mas dependendo do que vocês estão fazendo, vocês vão testando, tá, pessoal? Aqui na div a gente até chegou a usar. Vocês lembram que a gente criou uma div? Essa aqui é uma div, né? Essa lista menus aqui, olha. Então eu coloquei ó, uma margem dos botões, né? E esse box shadow é aquela sombra que está aqui no meu menu. Só relembrando, gente, olha aqui, olha. Essa sombrinha que está aqui do lado, olha. Então, se vocês quiserem colocar uma sombra, de repente vocês até aproveitam esse código aqui, ó, que eu deixei esse site lá disponível. Aí vocês podem pegar isso aqui e ir melhorando. Ah, eu quero uma sombra maior. Então vocês podem aumentar o pixel, ou reduzir o pixel, ou mudar a cor, o que vocês acharem que fica interessante. Aí vocês vão testando para ver o comportamento da tag. Aí tem algumas dicas, né, que o professor vai colocando, modelos de caixa de CSS para trabalhar aqui com layout, design layout. É criar uma div e colocar borda nela e borda dentro da div, né? Colocar a espessura da borda, ó. Você aumenta a borda e fala que essa borda vai ser verde. Solid green, né? A cor verde, olha. Altura e largura do CSS, a gente brincou um pouquinho com isso aqui. Onde que foi? Eu acho que foi na imagem. Foi na imagem. A gente colocou a altura, né? Perdão, a largura aqui, o width, largura, e o height da altura da imagem. Então, a mesma ideia da gente fazer uma div, que é uma caixa, e eu já defini a altura e a largura dela, e o background color de novo, para a gente colocar o fundo. Igual a gente usou aqui o background no corpo do site. Ó. Deixa eu ver mais o que. Ah, tem a formatação de texto também é legal. Deixa eu ver aqui se tem a parte aqui. Ah, tá, isso aqui, gente, ó. Eu queria até colocar isso aqui, ó. Toda vez que a gente cria um href, ele coloca um sublinhado no site, né? Tá vendo aqui, olha, o meu menu tá todo com sublinhado. Então tem esse recurso aqui, olha, texto decoration only, que é o quê? Eu quero tirar o sublinhado. Eu vou até colocar ele aqui no meu menu do meu site, ó, nos menus do site. Vai, cadê? Ah, não, mas aqui o lista menus é a div. Esse carinha, eu tenho que colocar ele dentro da tag A. O Gabriel pegou lá. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma classe aqui, porque às vezes eu tenho um outro href no meu site e eu quero que ele fique. Aí eu poderia colocar a classe aqui, chamado links menu, por exemplo. Tá? Aí eu vou atribuir a ele. Só que se eu fizer isso, eu vou ter um trabalhão que eu vou ter que mudar todas as páginas, né? Vamos pensar. Por enquanto eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele só na tag A mesmo, foi igual ele está sugerindo aqui na documentação.
Depois eu brinco com isso aqui, eu vou lá e ajusto todos os outros. Aí já saiu, ó, os menus, os sublinhados, né, dos menus. Já saiu de todas as páginas. Ah, e vamos falar aqui do CSS Reset. O que que acontece? Tem alguns casos que o nosso site ele pega alguma sujeira de CSS, tá? Então, tá até falando aqui, ó, veja que é possível verificar em nosso cotidiano a diferença dos navegadores, Chrome, Firefox, né? Às vezes, um código feito em CSS não vai se comportar da mesma maneira de vários navegadores. Então, por isso, uma forma de tentar amenizar, não quer dizer que vai amenizar 100%, é a gente resetar o CSS. Para isso, né, qual que é a sugestão? É criar um CSS, olha, chamado reset, tá? E aqui já tem um bloquinho de vários parâmetros aqui para resetar. O professor até colocou aqui, olha, a maioria dos objetos que ele vai fazer o reset. Tá vendo? Ele está pegando todas as tags e tirando todos os estilos, né? Se algum tiver incluso. Aí o que você vai fazer? A lógica. Você vai resetar, tá vendo nessa linha aqui, ó? Eu estou resetando o CSS e depois eu aplico o meu CSS. Não, se eu aplicar o meu CSS e depois resetar embaixo, vai ficar a mesma coisa que nada. Né? Qual que é a ideia disso aqui? Ó? É vocês copiarem esse bloco aqui, tá? Vou copiar, inclusive, gente, é legal quando tem uma... Isso aqui foi desenvolvido aqui pelo... Esse Meyer Web, né? O Eric Meyer. Então, é bom a gente colocar no nosso código que a gente está referenciando algo desenvolvido por ele. Vou copiar esse bloco todo aqui. Vou vir aqui no meu CSS, vou criar um novo arquivo chamado reset.css e vou colar ele aqui. Tá aqui, ó. Meu reset CSS. Vou dar um Ctrl S. Acabou. Criei o arquivo. Em todas as minhas páginas, a ideia é o que? Antes da minha chamada do meu arquivo de CSS aqui, eu vou até copiar essa linha e antes dela, eu vou vir cá e vou chamar o reset. Tá aqui, ó. Ah, agora eu vou ter que fazer isso em todas as páginas, vai ter que fazer, né? A gente não fez no começo, mas aproveitar que agora tem poucas páginas. Vem aqui, coloca aqui o reset. Vou dar um Ctrl S aqui. O login. Aí aqui eu já tenho aquele padrão, né, que eu posso colar. O login, a página do contato. E por aí vai. Não vou fazer em todas as páginas hoje não, mas a ideia seria essa aqui, ó. Então agora quando eu tentar abrir o meu site, a última que eu fiz é essa contato. Vou clicar aqui em contato. Ele já caiu algumas coisas aqui, viu? Silei, pode falar. Isso aí aconteceu comigo. Eu coloquei o reset lá e aí ele não pegou todas as configurações que eu tinha colocado, não. Ele tipo cortou alguma coisa do que eu tinha, do que eu queria de verdade. Pois é. Ele não seguiu a ordem aqui não. Parece que ele aplicou o estilo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar a ordem aqui. Agora ele está resetando tudo. Estranho que aqui ele está resetando o corpo do e-mail, o corpo do site. E aqui eu estou personalizando o corpo do site.
E ele aceitou isso. O corpo do site, ele está aceitando. Beleza. Agora, esse seja bem-vindo, ele é um H... O meu deu problema nos cabeçalhos, por exemplo. Foi os cabeçalhos, né? Aqui ele está resetando o H1. Beleza. E aqui... Eu tô... Ah, é por isso. Eu resetei o cabeçalho, então ele tirou aquele padrão dele, por ser H1, só que aqui eu não estou criando um outro padrão para o H1. Aí esse que foi o problema. Esse que foi o problema. Então vamos lá, gente. Se for usar isso aqui, vocês vão deixar usando o reset. Se você resetou o H1, quer dizer que aquela letra negrita maior, ele vai sumir. Vai ficar normal. Aí depois você vai ter que vir aqui na tag e personalizar o H1 para você. Criar um H1 legal que você quer. Ah, não quero isso, Leandro. Então você pode vir aqui no H1 e tirar ele, olha só. Eu vou tirar o H1 do reset. Não vou resetar ele. Então esse seja bem-vindo, ele vai voltar ao normal, ó. Voltou ao normal. Porque eu não estou resetando ele mais. Então eu estou pegando uma personalização de H1 que o próprio Google Chrome já está me dando. Ah, tá. Entendi. Eu tinha um H1 padrão e eu tirei esse padrão dele. Não é que eu criei um H1 e ele tirou de mim, não. Eu só não criei. Você só não criou. Aí, obrigatoriamente, se você tirou o padrão dele aqui, você resetou ele, aí no seu arquivo, você teria que personalizar o H1 para fazer algo legal. Entendi. Eu acho o seguinte, pessoal. A ideia do reset é essa. Deu para pegar a ideia? Bacana. Não usa ele agora, não. Vamos deixar para a gente usar ele depois que a gente colocar no nosso site aqui o Bootstrap. Porque o Bootstrap, ele personaliza o H1, ele personaliza todas as tags. Aí vai ficar legalzinho. Aí vocês vão ver o reset funcionando melhor, né? Melhor. Então não coloca o reset por enquanto no site, não. Se tiver colocado, para não dar problema, vocês vêm cá e comenta ele. Não, faz o seguinte. Vocês vêm aqui, fecha ele aqui e renomeia ele, tá? Tem um padrão que eu gosto de fazer e muita gente faz, é o seguinte. Você coloca o nome underline old, que é antigo. Eu gosto de fazer isso aqui para mim mudar o nome do arquivo e eu saber que ele não vai ser usado mais. Ó. Tentei achar o reset.css. Não achei, ele esquece ele e processa, né? O código para frente. Fazem isso por enquanto, aí depois que a gente incorporar o Bootstrap no nosso site, a gente volta a habilitar ele de novo. E eu acho que é isso, pessoal. Altura, largura e o CSS reset. Isso aí. Alguém tem alguma dúvida, galera? Vou fazer o backup desse aqui. Pode falar, Cirlei. Eu queria fazer uma pergunta sobre os outros cursos. Quando eu tento lá, por exemplo, no segundo da sua lista aí, o outro programação, ele aparece para mim. Você não pode acessar esse curso. Quer dizer que eu tenho que terminar esse que a gente está fazendo primeiro, é isso? Não, é porque você tem que se matricular nele. Você Tá. precisa... Tem que estar aberta a inscrição, por exemplo. Tem que estar aberta a inscrição. Tem um site, deixa eu mandar ele para vocês aqui, que vocês conseguem fazer o cadastro. Deixa eu só encerrar a gravação aqui, pessoal.